Bom dia, oficialmente. Hoje é o dia 11 de março e vamos fazer uma pequena retrospectiva depois do carnaval, né? O que que a gente lembra do que a gente leu na última semana, na penúltima semana. Então, a gente estava lendo a respeito da vida após morte, não é isso? E nessa vida após morte, a gente primeiro falou que o corpo etérico se dissolve por volta de uns 3 dias. E agora, nessas últimas linhas que a gente viu, a gente está falando que existe uma purificação do corpo astral, né? O corpo etérico se diluiu e agora o corpo astral e o eu vão fazer uma viagem pelas esferas planetárias e ele vai ficar 1/3 da vida vivida aqui nesse processo de purificação, que é chamado de cama louca, né? E nessa purificação também é feita de uma forma retrospectiva, aonde a gente vai limpar todos os nossos desejos, as nossas paixões, tudo aquilo que estava ligado ao mundo sensorial, enquanto a gente tinha um corpo físico. Então, a gente vai fazer essa retrospectiva também, e quando chega no momento do nascimento, pelo que eu entendi do livro, a gente fez essa limpeza para poder seguir para as outras esferas, para cuidar de outras coisas, né? Então, o corpo astral ficou purificado. O que mais que ele fala? Acho que é isso, né, Cris? É isso. Ele usa o termo de fogo purificador, né? Que é esse lugar de você realmente purificar, porque a gente vai se ver, a gente vai ver o nosso íntimo tal qual ele é. Então, muitas vezes, isso não é uma figura bonita, né? Porque, na verdade, as cobiças, os desejos não estão permeados pelo espírito. Portanto, essa não é uma fisionomia bonita que a gente vai ver. E ele também diz que tudo aquilo que a gente fez aqui na Terra e que por algum motivo a gente se regozijou, então eu me vinguei de alguém e falei, pronto, consegui me vingar, eu vou sentir aí o que a outra pessoa sentiu, né? Não esse regozijo, mas a dor que essa outra pessoa sentiu. Então, acho que a gente leu mais ou menos isso. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta ou se lembram de mais alguma coisa. Senão, a gente pode continuar. Continuamos? Então, estamos no meu livro, na página 83, no primeiro parágrafo, para quem está chegando agora. Alguém, todo mundo está acompanhando no livro? Precisa de mais algum dado do livro? Não. Então, vamos lá. Tendo atravessado esse mundo após a morte, o homem encontra-se diante de um mundo pleno de espiritualidade, o qual produz nele apenas ânsias que encontram satisfação no âmbito espiritual. Mas também aqui o homem distingue entre o que pertence ao seu eu e aquilo que forma o ambiente desse eu. Pode-se dizer também seu mundo espiritual exterior. Contudo, o que ele percebe desse ambiente lhe aflui da mesma maneira como durante sua permanência num corpo físico lhe afluía a percepção do seu próprio eu. Enquanto, pois, na vida entre o nascimento e a morte, o mundo ambiente do homem lhe fala por intermédio de órgãos do seu corpo, após o abandono de todos os corpos, a voz do novo ambiente penetra diretamente no mais íntimo santuário do eu. Todo o meio ambiente do homem está agora repleto de entidades da mesma espécie que seu eu, pois só um eu tem acesso a outro.
Então, a gente se sente agora no mundo espiritual preenchido por seres espirituais. Então, é um eu que reconhece o outro eu espiritual. Ô, Cris, e dá para dizer, Cris, não, Eliane, dá para dizer que são eus parecidos com o meu eu? É isso que está dito aqui? É, no primeiro momento é isso. A gente É vai isso, né? só reconhecer os iguais a aquilo que eu desenvolvi nessa vida, vamos dizer, a esse espiritual que eu desenvolvi nessa vida. A gente reconhece os iguais. Então, se eu fui má, eu vou reconhecer os iguais. Se eu fui mais ou menos, vou reconhecer os mais ou menos. Acho que assim, a É, grosso modo, acho que imagino que seja assim. sim. Assim como minerais, vegetais e animais circundam o homem no mundo sensorial, compondo esse mundo, depois da morte, o homem se acha envolto por um mundo composto por seres de natureza espiritual. Contudo, o homem leva consigo para esse mundo algo que não é seu ambiente. Trata-se daquilo que o eu vivenciou no mundo sensível. De início, imediatamente depois da morte, enquanto o corpo etérico ainda está ligado ao eu, a totalidade dessas vivências se apresenta como um abrangente panorama recordativo. Lembra, a gente já viu isso, né? O próprio corpo etérico é então despojado, mas algo desse panorama permanece como propriedade imperecível do eu. É como se fosse produzido um extrato, uma síntese de todas as vivências e experiências ensejadas ao homem entre o nascimento e a morte. E é esse algo restante que é tomado. Trata-se do produto espiritual da vida, de seu fruto. Esse produto é de natureza espiritual. Ele contém tudo o que de espiritual se manifesta por meio dos sentidos, mas que não teria podido existir sem a vida no mundo sensorial. Esse fruto espiritual do mundo sensório é vivenciado pelo eu, após a morte, como aquilo que agora é seu mundo interior próprio, e com o qual ele penetra no mundo constituído de seres que se manifestam da mesma forma como somente o próprio eu pode manifestar-se no mais profundo íntimo. Tal como uma semente vegetal, que é um extrato da planta inteira, só germina quando plantada num outro mundo, ou seja, na Terra, aquilo que o eu traz consigo do mundo sensorial desabrocha agora como um germe sobre o qual atua todo o ambiente espiritual que o acolhe. Caso queira descrever o que ocorre nesse reino dos espíritos, a ciência do suprassensível só pode, na verdade, fornecer imagens. Porém, essas imagens podem apresentar-se como uma autêntica realidade para a consciência suprassensível, quando esta investiga os fatos correspondentes, invisíveis aos olhos físicos. O que aí se pretende descrever pode ser ilustrado mediante analogias com o mundo dos sentidos, pois, embora sua natureza seja inteiramente espiritual, em certo aspecto essa realidade tem semelhança com o mundo sensorial. Tal como, por exemplo, neste último, uma cor se manifesta quando determinado objeto atua sobre o olho, do mesmo modo, no reino dos espíritos, uma vivência se apresenta diante do eu como algo cromático quando um ser exerce uma ação sobre ela. Só que essa vivência se realiza de um modo apenas igualável à percepção do eu no íntimo, propiciada na vida entre o nascimento e a morte. Não é como se a luz atingisse o. Eliana, desculpa, eu não entendi. Será que
Não entendi esse pedacinho aqui. Então, na verdade, esse substrato, ele vai nos acompanhar porque a gente tem um eu, né? Esse eu vai sustentar, se a gente pode dizer essa palavra, né, Cris? Me ajuda aí. Ele vai sustentar tudo aquilo que te pertence, porque senão você voltaria como uma pessoa totalmente solta, nova, né? Então, isso vai te. Então, o que o Steiner sempre fala, que falar sobre este assunto, a gente não tem uma linguagem própria para falar sobre isso. Então, ele vai fazendo comparações, ele vai fazendo metáforas, né? Então, nesse sentido, ele está falando da mesma forma que eu vejo a cor aqui, o mundo espiritual também tem, é visto, né? A gente sabe que quem vê, quem é clarividente, ele vê cores da sua aura, vê tudo isso. Então, lá, ele está. O que eu estou entendendo é que ele está fazendo essa analogia. Eu vejo uma cor aqui, né, pelos meus órgãos físicos, mas lá também existe uma cor, né? E se a gente puder ir um pouquinho mais além, ele fala de uma fisionomia que vai aparecer, que a gente, né, vai depender do seu caminho aqui, essa fisionomia vai ser mais harmoniosa ou menos harmoniosa, vamos dizer assim, né? O meu medo é de chegar lá e encontrar o Jurassic Park. Bom, então vamos lá. Só que eu vou voltar aí um pouquinho. Só que essa vivência se realiza de um modo apenas igualável à percepção do eu no íntimo, né? Então é só o que cada um vai mostrar, não dá para mentir lá. Aqui a gente põe uma máscara que está tudo bem, lá não, lá a consciência se expande e tudo que está dentro fica visível, aquilo que a gente entende, né? Então, não é como se a luz atingisse o homem do exterior, mas como se outro ser atuasse diretamente sobre o eu e o induzisse a representar essa atuação como uma imagem colorida. Dessa maneira, todos os seres do âmbito espiritual do eu encontram sua expressão no mundo colorido e radiante. Por causa de sua origem diferente, essas experiências cromáticas no mundo espiritual têm, obviamente, caráter diverso em relação às cores sensíveis. Também de outras impressões que o homem recebe do mundo sensorial, deve-se dizer algo semelhante. A maior semelhança com as impressões do mundo sensível são os sons do mundo espiritual. E quanto mais o homem se familiariza com esse mundo, tanto mais este se torna para ele uma vida movimentada, comparável aos sons e às harmonias na realidade física. Só que ele não sente os sons como algo que chega de fora para um órgão, mas como uma potência que se derrama no universo por intermédio do seu eu. Ele sente o som tal como no mundo sensível sentia sua própria fala ou canto. A Maria Lourdes está perguntando alguma coisa. Nós estamos na página 85, Maria Lourdes, Do livro. do livro. Eu acho que ela tem o livro como o meu, é na página Obrigada. 45, Maria Lourdes, na edição antiga. Aí tá lá pela O meu 20ª é, linha. não, o meu é a edição de 2006, a sexta edição, é novo. Ah, Então, tá. acho que é a página 85. 85, obrigada. Então, não só as cores, mas o som, né? Ele fala que ele vai ser enorme. Assim. Uma revelação ainda mais elevada, estou aqui, né? Uma Encontrei. revelação ainda mais elevada ocorre no reino dos espíritos, quando o som se converte em verbo espiritual. Então, não apenas flui através do eu a vida móvel
de outro ser espiritual, mas esse mesmo ser comunica seu íntimo a esse eu. Sem essa... Eu me perdi, desculpa. Eu acho. Será que tu não pulou alguma coisa? Pulei, Cris. Não, ela terminou de falar Pulou sobre duas o linhas, eu. desculpa me intrometer, mas sim, pulou duas linhas ali, Eliana. Por isso. Quer repetir? Ele sente o som, tal, cor? Tá, vou ler Por outra. favor, Tá bom. obrigada. Ele sente o som tal como, no mundo sensível, sentia sua própria fala ou canto. Só que no mundo espiritual, sabe que esses sons emanados dele são, ao mesmo tempo, revelações de outras entidades que se derramam no universo por seu intermédio. Uma revelação ainda mais elevada ocorre no reino dos espíritos, quando o som se converte em verbo espiritual. Então, não apenas flui através do eu a vida móvel de outro ser espiritual, mas esse mesmo ser comunica seu íntimo a esse eu. Sem as barreiras que toda convivência acarreta no mundo sensorial, quando o eu é impregnado pelo verbo espiritual, dois seres vivem interpenetrados. E é realmente dessa natureza a convivência do eu com outros seres espirituais após a morte. Então, nós estamos juntos e misturados. É assim, é como se lá não tivesse. As vivências são esses órgãos sensoriais, né? Mas a gente percebe a cor, percebe o som, mas é de uma outra forma. Até entendo que não dá para explicar isso, porque para a gente é muito distante. Penso mais ou menos isso. Mas quando ele fala desse verbo espiritual, é como se nossa comunicação se desse sem um órgão, sem o aparelho da fala, é mais ou menos É, isso? exatamente. Os ouvidos e sem a fala. Então, a gente vai escutar esse verbo cósmico, né? Eu acho que aqui mesmo ele vai falar dessas fases pelas quais nós passamos. Primeiro, que a gente tem essa imaginação de ver os seres, né? A gente imagina esses seres, depois a gente ouve esses seres como um processo inspirativo, depois a gente intui que tem, né? Então, eu acho que ele vai falar aqui na frente, tá? Então, agora, diante da consciência suprassensível, surgem três regiões do mundo espiritual, comparáveis a três partes do mundo físico sensório. A primeira região é, por assim dizer, a terra firme do mundo espiritual. A segunda é a região dos mares e rios. E a terceira é a atmosfera, terra, água e ar. Aquilo que na terra possui formas físicas, podendo ser percebido por órgãos físicos, é percebido na primeira região do reino dos espíritos, segundo sua natureza espiritual. De um cristal, por exemplo, pode-se perceber a força que modela sua forma. Contudo, o que então se revela aparece como o oposto que se apresenta no mundo sensorial. O espaço que neste último é preenchido pela massa rochosa manifesta-se ao olhar espiritual como uma espécie de cavidade. Porém, em redor dessa cavidade é vista a força que modela a forma da pedra. Então, não tem mais substância, né? Ele fala força, né? A energia, talvez a gente pudesse colocar como... É um campo de energia, né? A impressão que me deu é um campo de força, de energia. Né? Sim. Uma cor que a pedra tenha no mundo físico aparece no mundo espiritual como a vivência da cor complementar. Então, se a pedra é amarela,
lá vai ver lilás. Se a pedra é vermelha, lá vai ver o verde. Sempre a cor complementar. Portanto, uma pedra vermelha observada do mundo espiritual, desculpe, é vista como esverdeada. Uma pedra verde como avermelhada, e etc. Também as demais propriedades se manifestam em seus opostos. Assim como as rochas, massas de terra, constituem a terra firme, a região continental no mundo sensível, as mencionadas formações, constitui a terra firme do mundo espiritual. Tudo o que é vida no mundo sensível constitui a região marítima no plano espiritual. Ao olhar sensorial, a vida se manifesta em seus efeitos nas plantas, nos animais e nos homens. Ao olhar espiritual, a vida é um ser fluido que impregna o reino dos espíritos como mares e rios. Melhor ainda é a analogia com a circulação do sangue no corpo, pois enquanto no mundo sensível os mares e rios se apresentam distribuídos de modo irregular, na distribuição da vida fluida no mundo espiritual reina certa regularidade, tal qual na circulação do sangue no corpo. Mesmo essa vida fluida é percebida simultaneamente como um ressoar espiritual. A terceira região do plano espiritual é sua atmosfera. O que se manifesta no mundo sensível como sensação existe na região espiritual, impregnando tudo do mesmo modo como o ar na terra. Um mar de sensação fluente, eis o que se deve imaginar nesse âmbito. Sofrimento e dor, alegria e deleite fluem nessa região como vento e tempestade na atmosfera do mundo sensorial. Imagine-se uma batalha travada na Terra. Pois bem, aí não se entrechocam simplesmente figuras humanas, visíveis aos olhos físicos. Sentimentos se chocam contra sentimentos, paixões contra paixões. Sofrimentos preenchem o campo de batalha tanto quanto formas humanas. Tudo o que aí vive de paixão, dor, alegria da vitória, não existe apenas enquanto se manifesta em efeitos fisicamente perceptíveis. Vem a consciência do sentido espiritual como processo da atmosfera no mundo espiritual. Tal acontecimento corresponde no domínio espiritual a uma tormenta no mundo físico. A percepção desses acontecimentos é comparável à audição das palavras no mundo físico. Por isso se diz o seguinte: assim como o ar envolve e permeia os seres terrestres, os verbos espirituais flutuantes o fazem com os seres e acontecimentos do plano espiritual. Então, tem uma correspondência do que acontece aqui com o que acontece lá. Daquilo que a nossa cabeça pode imaginar, né? E ainda, outras percepções são possíveis nesse mundo espiritual. Aqui existe também algo comparável ao calor e à luz do plano físico. Aquilo que, como o calor, impregna tudo no reino dos espíritos, é o próprio mundo dos pensamentos. Só que, então, os pensamentos devem ser imaginados como seres vivos e autônomos. O que o homem concebe no mundo manifesto como pensamento é como uma sombra do que existe como entidade pensamental no reino dos espíritos. Imaginemos o pensamento tal como existe no homem, tendo sido destacado dele
e como entidade ativa, dotada de vida interior próprio, então teremos uma pálida ilustração do que preenche a quarta região do plano espiritual. O que o homem percebe como pensamento em seu mundo físico, entre o nascimento e a morte, é apenas a revelação do mundo dos pensamentos, do modo como este pode afigurar-se por intermédio dos órgãos corporais. Porém, tudo que o homem cogita em seus pensamentos, promovendo um enriquecimento no mundo físico, tem sua origem naquela região. Entre tais pensamentos, não basta contar apenas as ideias dos grandes inventores, das pessoas geniais. Pode-se ver como a qualquer pessoa ocorrem ideias que ela não simplesmente deve ao mundo exterior, mas por meio das quais ela modifica esse mundo exterior. Então, essa quarta região tem a ver com os pensamentos. E a atmosfera seria com esses sentimentos. Com essas Tá, paixões, com as cobiças. tá. Obrigada, Eliane. Os sentimentos e paixões, na medida em que são ocasionados pelo mundo exterior, devem ser localizadas na terceira região, olha aí, do reino dos espíritos. Tudo, porém, que possa viver na alma humana, tornando o homem um ser criador que atua sobre seu ambiente, transformando-o e fecundando-o, manifesta sua forma primordial e essencial no quarto domínio do mundo espiritual. Entendeu? Então, ele tá colocando em camadas, que na Tá, mas para mim era a terceira, esses sentimentos e paixões. Então não é isso, é na quarta, parece. não, os sentimentos e paixões, ele está fazendo uma comparação. Os sentimentos e paixões é na terceira e na quarta tem aquilo que são os pensamentos. Um homem como um ser criador manifesta sua forma primordial e essencial no quarto domínio do mundo espiritual. É através do pensamento, você pode criar coisas. É como se, o modo como eu fui entendendo, tô lendo, é como se fosse criando consistência, de um nível mais sutil para um nível mais, assim, falando com as minhas palavras, né, mais denso. O pensamento já é mais denso do que o sentimento. Essa é a impressão que me dá, né? Então, é o que antecede vir para aquilo que eu crio, né? Não sei se... Acho que pode ser. Agora vamos para a quinta região, que é comparável à luz física. Em sua forma primordial, é sabedoria manifesta. Seres que vertem sabedoria ao seu redor, tal qual o sol derrama luz para os seres físicos, pertencem a essa região. O que é irradiado dessa sabedoria se revela em seu verdadeiro sentido e significado para o mundo espiritual, do mesmo modo como um ser físico mostra sua cor quando iluminado pela luz. Existem ainda regiões mais elevadas do reino dos espíritos. Elas serão descritas num trecho posterior deste livro. É neste mundo que, depois da morte, o eu é imerso com o resultado que traz consigo da vida física. Esse resultado ainda está unido à parte do corpo astral não despojada no final da purificação. Aliás, só é despojada aquela parte que, depois da morte, nutria afinidade com as cobiças e desejos da vida física. A imersão do eu no mundo espiritual, juntamente com suas aquisições do mundo sensível, pode ser comparada ao plantio de uma semente em terra fértil.
Assim como essa semente extrai as substâncias e forças do seu meio ambiente para transformar-se numa nova planta, o desenvolvimento e o crescimento são a essência do eu imerso no mundo espiritual. Tudo bem? Naquilo que um órgão percebe, se oculta também a força pela qual esse próprio órgão é formado. O olho percebe a luz, mas sem a luz não existiria olho algum. Seres que vivem na escuridão não desenvolvem qualquer órgão visual. Assim sendo, o homem físico inteiro é criado e plasmado com base nas forças ocultas inerentes ao que é percebido pelos membros do corpo. O corpo físico é construído pelas forças do mundo físico. O corpo etérico, pelas do mundo vital. E o corpo astral é modelado pelo mundo astral. Ora, quando o eu é colocado no reino dos espíritos, vem ao seu encontro justamente aquelas forças que permanecem ocultas à percepção física. O que se torna visível na primeira região do reino dos espíritos são as entidades espirituais que sempre circundam o homem e que também construíram seu corpo físico. Após a morte, ele se encontra justamente em meio a essas mesmas forças plasmadoras que agora lhe mostram sua própria forma, antes oculta. Do mesmo modo, na segunda região, ele se encontra em meio às forças das quais se origina seu corpo etérico. Na terceira região, fluem para ele os poderes dos quais se desmembrou seu corpo astral. Também as regiões mais elevadas do reino dos espíritos lhe fazem fluir o elemento do qual ele foi construído na vida entre o nascimento e a morte. Essas É como um espelhamento, isso? É como se eu fosse compreendendo, enxergando a minha feitura aqui, só que de um outro lugar. eu acho que o que ele está querendo dizer aqui é que se não existisse o, o olho, né? Ele dá o exemplo do olho, né? É o olho que percebe a luz. Mas, se não existisse o olho, não haveria luz, Uhum. né? Então, da mesma forma, tem essas regiões no mundo depois da morte, onde eles plasmam o nosso corpo físico, o nosso corpo etérico, Isso. o corpo astral e o nosso eu, né? Então, é de lá que vem toda essa formação. E quando a gente morre, a gente se depara com com esse mundo, né? Com o mundo das formas, com o mundo etérico, Das das cores da... águas, e tudo mais. Assim que eu compreendo, né? Não sei se como um espelhamento, talvez com essa palavra, não sei. Eliana, só uma correção. É sem luz que não existiria o olho, e não o contrário. Sem luz, não existiria o olho, né? Isso. Não sei, eu fiquei com a Falei errado, impressão eu não me dei que, conta. que não espelhamento, mas assim, a gente fica sabendo de onde a gente veio, de onde originou meu corpo físico. Não exatamente o espelhamento, mas eu vou saber realmente a minha origem. Fiquei com essa impressão. Sim, Não é como sei se eu vou de frente a, né? Me deparo, é nesse sentido que eu trouxe o espelho, é como se eu tivesse. Claro que o espelhamento é diferente, porque o espelho reflete, né? Mas é como se eu entrasse numa consciência
e enxergasse, entre aspas, né? E E sentisse sem os órgãos, é como eu mergulhando no... é, Saísse da garrafa e fosse pro oceano, mais ou menos assim. Muito bem. Continuo. A gente está aqui. Essas entidades do mundo espiritual cooperam agora com o fruto trazido pelo homem da vida passada, o qual agora se torna germe. E é graças a essa cooperação que, de início, o homem é reconstruído como ser espiritual. Durante o sono, os corpos físico e etérico continuam existindo. É verdade que o corpo astral e o eu estão fora de ambos, mas continuam ligados a eles. O que recebem de influências do mundo espiritual nesse estado serve apenas para regenerar as forças esgotadas durante a vigília. Uma vez abandonados os corpos físico e etérico, e após o período de purificação, também as partes do corpo astral, ainda ligadas ao mundo físico por suas cobiças, tudo que aflui do mundo espiritual para o eu, não será apenas para aperfeiçoar, mas também para conferir nova forma. E após certo tempo, do qual falaremos numa parte ulterior desse livro, agrega-se ao eu um corpo astral capaz de viver novamente num corpo etérico e num corpo físico, conforme o homem os possui entre o nascimento e a morte. O homem pode atravessar novamente o nascimento e reaparecer numa existência terrena renovada, que agora agregou o fruto da vida anterior. Até a nova formação de um corpo astral, o homem é testemunha de sua própria reconstrução. Pelo fato de os poderes do reino dos espíritos não se revelarem por intermédio dos órgãos exteriores, e sim do íntimo como o próprio eu na autoconsciência. Ele pode perceber essa revelação enquanto seu sentido não se dirige ao mundo perceptivo exterior. A partir do momento em que o corpo astral é novamente formado, esse sentido se dirige, no entanto, para fora. O corpo astral exige novamente um corpo etérico e um corpo físico exteriores. E com isso se afasta das revelações do íntimo. Tudo bem? Por conseguinte, existe agora um estado intermediário em que o homem submerge na inconsciência. A consciência só poderá emergir novamente no mundo físico quando estiverem formados os órgãos necessários à percepção física. Nesse período em que cessa a consciência iluminada pela percepção interior, o novo corpo etérico começa a agregar-se ao corpo astral. E o homem pode novamente inserir-se num corpo físico. Ele está falando aqui do caminho de volta, né, agora. De ambas as agregações, só poderia participar com consciência um eu que houvesse produzido por si mesmo as forças criadoras ocultas nos corpos etérico e físico. O espírito vital e o homem espírito. Enquanto o homem não atingiu esse ponto, entidades mais adiantadas do que ele próprio na evolução devem dirigir essa integração. O corpo astral é conduzido por essas entidades a um casal genitor, para ser dotado dos corpos etérico e físico adequados.
É bonito, né? Um É, processo bonito. Eliana, eu fiquei pensando numa coisa, a importância da gente viver os setênios com plenitude, né? Não, eu fico pensando na educação, é nesse sentido, como a gente tem que ter esse olhar desse primeiro setênio, desse segundo setênio, desse terceiro setênio, com essa consciência, né? sim. Que impacto que dá, né? Até no pós-morte, né? Com certeza, né? Ô, Eliana, eu fiquei com uma questão aqui dentro de mim, que é um entendimento que eu tive, que eu estou em dúvida se eu entendi bem. A impressão que me deu que esse corpo astral, ele passa por todo esse processo, né, de purificação com o eu ali, mas a impressão que eu tive é que ele não, tipo assim, eu não zero, pelo contrário, nesse processo é como se, ao passar pelo processo de purificação, ficasse ressoando neste corpo astral uma certa, entre aspas, vontade, entre aspas, vontade, que é a palavra que eu tenho, para voltar e algumas coisas ainda serem trabalhadas, né? E com a sustentação da consciência do eu, não sei se eu estou falando, se faz Não, sentido. acho que faz todo sentido, né? Porque a gente Tá. deixa esse nosso pacote kármico tem a ver com isso que não foi com- que não foi trabalhado, né? Não foi Sim, purificado e que na volta, então a gente está vendo aqui que a gente vai procurar um casal que vai nos doar esse corpo físico e esse corpo etérico. isso, O corpo astral e o eu é essa nossa essência que eu trago do mundo espiritual. isso. Então Então, tá. né? Então é isso que eu venho para trabalhar. Eu Uhum. trago isso de volta para trabalhar com essas questões aqui na Terra outra vez. E a impressão que eu tive também na leitura é que assim, ó, eu trago as condições para trabalhar isso. Sim, então, e é bem interessante, né, que a gente deu agora os temperamentos, né? Uhum. E, assim, o corpo etérico e o temperamento tem a ver com isso. É, O corpo físico e corpo etérico é dessa linhagem, você traz dessa linhagem hereditária. Mas o corpo astral e o eu, você traz como algo que é a sua individualidade. E eles se juntam e formam o temperamento. Então, você traz o tempero que você precisa ter nessa vida para realizar a sua tarefa kármica aqui. bonito isso. Ah, Não só isso, né? claro, mas uhum. Tem as qualidades planetárias, tem Claro, claro, claro. A gente constituir vem com as ferramentas, né? Vamos dizer todas as assim. ferramentas É, necessárias isso. para a nossa atuação aqui na Terra. Por isso que não tem o melhor e o pior. Tem um ser humano que tem que ter esse jeito de ser para atuar na Terra.